Bem, caros alunos, chegamos então à nossa quinta videoaula. Nesta aula iremos discorrer sobre desenvolvimento de desenho, desenvolvimento de componentes. O objetivo da aula é utilizar as ferramentas para a representação gráfica bidimensional, cotar e dimensionar conforme normas, desenho de pequenos dispositivos mecânicos, interpretar e executar vistas de peças e seus detalhamentos. Para o projetistas ou engenheiros, a arte de representar um objeto ou fazer sua leitura através do desenho técnico é muito importante, uma vez que nele estão contidas todas as informações precisas e necessárias para a construção de uma peça. O desenho técnico surgiu da necessidade de representar, com precisão, máquinas, peças, ferramentas e outros instrumentos de trabalho, bem como edificações de projetos de engenharia e arquitetura. A principal finalidade do desenho técnico é a representação precisa, no plano, das formas do mundo material, de modo a possibilitar a reconstituição espacial da mesma. Assim constitui-se no único meio conciso, exato, para comunicar a forma dos objetos. O desenho técnico é considerado como a linguagem gráfica universal da engenharia e arquitetura. Da mesma forma que a linguagem verbal escrita exige alfabetização, é necessário que haja treinamento específico para a execução e a interpretação da linguagem gráfica dos desenhos técnicos, uma vez que são utilizadas figuras planas bidimensionais para representar formas espaciais. A forma mais utilizada em desenho técnico é definir as dimensões por meio de cotas, que são constituídas de linhas de chamada. Linha de cota, setas, é dar valor numérico em uma determinada unidade de medida. As cotas devem ser distribuídas pelas vistas e dar todas as dimensões necessárias para viabilizar a construção do objeto desenhado, com cuidado de não colocar cotas desnecessárias. Os desenhos de algo a ser fabricado ou construído deve levar todas as informações necessárias à sua correção, como medidas, espécies de material, indicação de acabamento e etc. As linhas de medida de cota são finas, traçadas paralelamente às dimensões do objeto a distantes aproximadamente 7 milímetros do contorno medido. Nas extremidades dessas linhas, desenham-se setas, limitando a medida por linha de extensão, perpendiculares a linhas de cola e contorno, conforme esta no slide. A seta propriamente dita deve ter um comprimento aproximado de 2 a 3 milímetros. A sua largura pode ser calculada como 1/3 do comprimento ou simplesmente dando-se à extremidade um ângulo de 15 graus. Para certos desenhos é permitido as setas por pequenos pontos, círculos pretos de raio mínimo centrados nas interseções das linhas de extensão com a linha de cota e executadas à mão livre. O emprego do ponto se justifica por falta de espaço para colocar setas, principalmente na cotagem em série. Em desenho de arquitetura, a seta é substituída pelos pequenos pontos ou por um traço de comprimentos reduzidos, inclinados a 45 graus, com a linha de extensão e de cota. As medidas são escritas acima das linhas de cota, quando estas horizontais ou inclinadas, e à esquerda quando são verticais, com a base dos algoritmos junto às linhas de cota. Quando o espaço a cota for pequena, de tal modo que não permita desenhar setas e algoritmos, as setas podem ser invertidas e colocadas exteriores à medida na direção da linha de cota. Os algarismos podem ser deslocados
para junto da seta direita externa ou para mais distante, desde que ligados ao espaço medido por uma pequena seta referencial. Deve-se evitar a colocação de linhas de cota com inclinação correspondente às inclinadas no setor 30 graus, assinalados pela rachura. A outra maneira de escrever a medida é intercalando-a na linha de cota interrompida, sempre que possível, no seu trecho central. Os algarismos acompanham a direção das linhas de cota, medianamente escrito segundo a orientação já apresentada, ou obedecem a sistemas unidirecional, originária de indústrias automobilísticas e aeronáuticas norte-americanas, todas na direção horizontal, como no slide. A inclinação própria dos algarismos é a mesma estabelecida para as letras, de 60 a 75 graus. A tendência atualmente é para a adoção definitiva do tipo bastão vertical, em uso por quase todos os países, em convênio com a ISO, da qual o Brasil faz parte através da ABNT. A altura dos algarismos de cota não deve ser menor que 3 milímetros e uniforme, dentro do mesmo desenho. A notação da unidade métrica decimal, milímetros, metros e etc., normalmente não acompanha um número que expressa a medida. No desenho, informações sobre a escala ou unidade são dadas à parte na legenda. A linha de extensão não deve ultrapassar a linha de cota, em mais de 3 milímetros, aproximadamente. Linhas de eixo, de centro, arestas e contornos não podem ser usados como linhas de cota, permitindo-se, entretanto, que sirvam como linhas de extensão, como no slide. Convém evitar que linhas de cotas cruzem entre si ou com linhas representadas no desenho. Há casos em que, para facilitar a cotagem, algumas linhas de extensão devem ser oblíquas. As linhas de base recomenda-se o ângulo de 60 graus. Para se cotar uma peça cuja construção é interessante apresentar a interseção de duas linhas, esses pontos auxiliares são posicionados por linhas de extensão, como mostra a figura. Para facilitar a leitura e a interpretação do desenho, deve-se evitar colocar cotas dentro dos desenhos e principalmente cotas alinhadas com outras linhas do desenho. Um outro cuidado que se deve ter para melhorar a interpretação do desenho é evitar o cruzamento de linhas da cota com qualquer outra linha. As cotas de menor valor devem ficar por dentro das cotas de maior valor, para evitar o cruzamento de linhas de cotas com as linhas de chamada. Sempre que possível, as cotas devem ser colocadas alinhadas. A distância entre duas linhas de cota paralelas deve-se no mínimo de 5 milímetros, podendo aumentar nos desenhos de grandes dimensões. As cotas são indicadas em série quando têm a mesma direção. As cotas são indicadas em paralelo quando têm a mesma direção, existe um mesmo ponto de origem, importante como referência de várias medidas. As cotas maiores devem ultrapassar as menores, a fim de evitar cruzamento. Para especificar a quantidade de círculos de mesmo diâmetro, furos, por exemplo, a cotagem é feita por uma notação em letras maiúsculas, dirigida a um dos centros. O dimensionamento de cordas e arcos pode ser como mostram os exemplos. Quando o centro de um arco de grande raio está localizado fora dos limites do desenho, o raio deve ser representado por uma linha.
quebrada duas vezes em ângulo reto, como um falso centro marcado arbitrariamente numa linha que passe pelo centro do arco, como, por exemplo, uma linha de eixo. Os segmentos extremos dessa linha quebrada têm a direção do raio real. Variante da contagem em série, os valores são escritos junto às setas, apontadas no mesmo sentido. Na origem, assinalada por um pequeno ponto, coloca-se o algoritmo 0. Em esquemas, é permitido cotar diretamente, como por exemplo em estruturas metálicas. Os símbolos de diâmetros, de quadrados e de raio devem preceder as medidas. Os dois primeiros devem ter 2/3 da altura do algarismo. A secante diametral no símbolo é inclinada a 45 graus, com a linha de base do algarismo. As medidas em graus devem ser escritas no sistema unidirecional, isto é, na horizontal, quando se utiliza o arco contínuo. Os valores acima da horizontal, referencial, semicírculo superior, devem ficar exteriores ao arco e os abaixo, semicírculos inferiores, interiores ao arco. A cotagem de peças de pouca espessura, como chapas, ferro chato, perfis laminados e etc., não devem ser em graus, quando seus ângulos possam ser obtidos mais facilmente com réguas, esquadros e escala, que dão o comprimento de cada aresta do contorno. A espessura deve ser escrita de referência na própria superfície desenhada. Qualquer cota que seja substituída, sem estar na escala do desenho, deve ser sublinhada. No caso de ser indicada uma nova cota, a anterior deve ser cortada, porém sem perder a legibilidade. A cotagem em perspectiva acompanha as mesmas deformações aparentes dos planos e das linhas, como no exemplo. Voltaremos então a falar mais um pouco sobre escalas. Para viabilizar a execução dos desenhos, os objetos grandes precisam ser representados com suas dimensões reduzidas, enquanto os objetos ou detalhes muito pequenos necessitarão de uma representação ampliada. Muitas coisas não podem ser desenhadas em suas medidas reais. Você já pensou em desenhar um automóvel em seu verdadeiro tamanho? Certamente gastaria muito papel. E onde seria o desenho? No chão? E se fosse um desses gigantescos prédios e apartamentos da gloriosa civilização industrial? Escala é a relação entre cada medida do desenho e a sua dimensão real do objeto. 1:1 para desenhos em tamanho natural, escala natural. 1/n maior que 1 para desenhos reduzidos em escala de redução. N maior que 1/1 para desenhos ampliados, escala de ampliação. Além das escalas de redução, existem as escalas de ampliação. As minúsculas peças de um relógio não podem ser desenhadas na escala natural, e muito menos em escala de redução. Eles terão de ser ampliadas. A escala de ampliação recomendadas são 2/1, 5/1, 10/1, 20/1, 100/1 e etc., de acordo com a norma brasileira de desenhos técnicos de máquinas e estruturas metálicas. Norma 13.
NBR 13. As escalas de redução e de ampliação são chamadas numéricas ou métricas. As escalas devem ser lidas 1:50, 1 por 10, 1 por 25, 10 por 1 e etc. Em desenhos antigos, pode-se encontrar, por exemplo, a escala de 5 centésimos. Se fizermos as operações encontradas, 0,05 é igual a 5 por 100, que é igual a 1 por 20, ou seja, 1:20 na noção atual. A ponta de uma esferográfica pode ser desenhada na escala de 10:1, isto é, uma escala de ampliação. É lógico que quando se faz a redução ou ampliação fotográfica de um desenho, sua escala fica alterada. Uma casa desenhada na escala 1:50, reduzida fotograficamente em 25% de seu tamanho, ficará representada na escala de 1:66,6. Deve-se, pois, ter o máximo cuidado de conferir as escalas numéricas, indicadas em livros e revistas. Esse trabalho é dispensável quando o desenho é acompanhado de escala gráfica. Escala gráfica é a representação da escala numérica A. Escala gráfica correspondente a 1:50 é representada por segmentos iguais a 2 centímetros, pois 1 metro por 50 é igual a 0,02 metros, que é igual a 2 centímetros. Cada folha de desenho ou prancha deve ter indicada em seu título as escalas usadas nos desenhos, ficando em destaque a escala principal. As demais escalas serão repetidas junto a cada desenho. Vejamos, a escala escolhida é 1:50, muito utilizada nos desenhos de arquitetura. Temos 1 metro ou 100 centímetros, representado por uma grandeza 50 vezes menor, ou seja, 2 centímetros. Obtém-se este resultado com facilidade, dividindo o numerador da fração pelo denominador. As réguas e escalas são de seção triangular e possuem gravadas em suas faces 6 escalas gráficas. Evitam, portanto, a construção de escala gráfica para cada caso. Réguas e escalas são de grande utilidade para o desenhista. Devemos observar com cuidado a face da régua antes de utilizá-la, a fim de que não haja troca de escala. Costumam ser pintadas de cores diferentes as partes indicadas pela letra a fim de que possa identificar mais facilmente as escalas. Nota: as réguas e escalas não devem ser usadas para traçar. Bem, caros alunos, chegamos ao fim da nossa 5ª videoaula. Espero que tenhamos esclarecido mais sobre cotagem, escalas gráficas. Então, até a próxima.